Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 do segundo semestre de 2021. E a lição tem por título O Fim da Rebelião Promovida por 3 Homens. E então a lição de hoje fala a respeito de um tema muito importante, que é a questão da rebelião, que é produzida por esses 3 homens, que são os protagonistas de um grupo de 4. Se vocês observarem, nós temos um grupo formado por 4 que eles se insurgem contra a autoridade do sacerdócio de Arão e seus filhos. Problema de família, o que vocês acham? Será que isso é um problema de família? Hein? Vamos ver hoje, então, o nosso estudo de hoje é muito importante, porque ele vem de uma sequência. Nós aqui pulamos o capítulo de número 15, e o capítulo de número 15 fala a respeito de ofertas, de algumas ofertas suplementares, e seguem exatamente aquele bloco que eu disse para vocês, do capítulo 11 ao capítulo 14, com o capítulo 12 no centro, 13 e 14 formando aquele bloco, o bloco que vai contrastar ali, vai ter como elemento principal o comportamento dos que usam os óculos da incredulidade, contrastados com aqueles que usam os óculos da fé. Os óculos da incredulidade se apoderaram, foram usados pela maioria. Então, no capítulo 11, nós vemos também um grande desafio à autoridade de Moisés, de modo que esse bloco de 11 ao 14, eles mostram um desafio à autoridade de Moisés. E agora, nós vamos ver mais à frente, capítulos 16 e o capítulo 17, nós vamos perceber o quê? O desafio à autoridade do sacerdócio. E então, esses que se insurgiram, a gente vai percebendo ao longo da trajetória, o povo está pertinho da bênção e agora acabam de perder definitivamente a bênção. Nessa definição, conforme nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 14, se vocês observarem aqui no finalzinho do capítulo 14, nós vimos que eles não se arrependeram do pecado da incredulidade. Ao contrário, empedernidos, eles prosseguiram nesta empreitada e acabaram sendo derrotados e perseguidos, e os cananeus tiveram vitórias. Os amalequitas e os cananeus tiveram vitórias sobre eles, porque eles, além de não crerem no momento preciso que poderiam entrar na terra, ficaram com medo e não entraram. Aí, depois que Deus os desqualifica, eles então pegam as rédeas novamente, isso mostra a incredulidade, e vão para obter a vitória e entrar na terra. Se dão mal e acabam derrotados aqui. Daí, logo à frente, nós vemos que o Senhor fala a respeito dessas ofertas, que são ofertas suplementares, e todo esse capítulo 15 vai falar sobre isso. Todo o capítulo 15, ofertas por pecados involuntários, e tudo isso mostrando a necessidade enorme que eles têm de um modo geral, de ter elementos para expiar a culpa deles, porquanto na trajetória com Deus haverá uma enorme necessidade de alguém para interceder por eles, e eles não têm essa capacidade, infelizmente não adquirem essa capacidade, que seria obtida por uma perspectiva de fé, de andar com Deus e entender a trajetória dos caminhos de Deus. Então é um povo que perde toda a percepção da realidade e tem na sua mente uma realidade fictícia, uma realidade construída intelectualmente, como uma paralaxe cognitiva, um afastamento do eixo da construção deles, intelectual,
né, que se afasta muito da construção que seria o eixo da realidade. Então a realidade para eles se desloca tanto, né, que eles veem tudo por uma perspectiva totalmente diferente daquilo que eles deveriam ver. E por isso, então, eles acabam perdendo a bênção de entrar na terra prometida. São agora sentenciados a morrer no deserto. E essa morte já começa exatamente por conta da contumácia desse povo. O que é contumácia? Conhece essa palavra? Contumácia? Hein? Essa palavra é boa, né? Vamos ver logo essas duas, né? A rebelião, conforme a definição aqui do Aurélio, é o ato ou efeito de rebelar-se. O que é rebelar-se? É revoltar-se. Então você vem rebelar, e rebelar é um verbo transitivo direto, que significa tornar rebelde, insurgir e revoltar. Revoltar-se, insurgir-se, fazer rebelar-se, insurgir, são todas conotações, né? São todas conotações deste verbo que é muito importante para a nossa lição de hoje. Então, levantar-se contra a autoridade, nesse caso específico agora, dos capítulos 16 e 17, do ministério aarônico. Então, o ministério que Deus estabeleceu e colocou nas mãos de Arão, eles querem agora usurpar essa autoridade. É problema de família? Eu perguntei a princípio. Corá tem algum laço familiar com Moisés? Bem. Bom, enquanto vocês pensam, contumácia. Contumácia quer dizer grande teimosia, obstinação, aferro, afinco, pertinácia, recusa, do ponto de vista jurídico aqui, recusa a comparecer em justiça por questão criminal. Tá? Então vocês vão observar que todas essas características aqui vão marcar os insurgentes. Esses insurgentes, eles têm todas essas características e por isso a gente vai ficar assim com um panorama melhor da situação. Outro aspecto importante é que no finalzinho do capítulo 15, né, que logo precede o capítulo de número 16, nós temos o Senhor falando a respeito dos israelitas e dizendo o seguinte: as borlas das roupas, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas, façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas, façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, o que acontece com toda a congregação no finalzinho do capítulo 15? Deus dá um distintivo para ela e, por assim dizer, diz que todo o povo de Israel é um povo consagrado, é um povo santificado para o Senhor. Nivelou a todo mundo. Houve um nivelamento. Agora, esse nivelamento aqui é importante, né? É importante, inclusive, a palavra que é usada aqui para todo o povo, né? É um povo, diz aqui no versículo 40, né? Aqui, Va'asitem et kol mitzvotav, e assim fareis todos os meus mandamentos para vocês. Tá? Isso aqui é importante. Ve'item, e os fareis kedoshim. Né? E isso aí vai fazer com que vocês sejam kedoshim leloheihem, santos ao seu Deus.
Bem, então um ponto que a gente percebe que houve o Senhor aqui no capítulo 15, nivela, diz que todo mundo é santo, toda a congregação é santa, e Corá pega esse princípio, que é uma verdade que o próprio Deus disse, e tenta fazer o quê? Que a igualdade, já que o povo todo, como um todo, é um povo santo ao Senhor, todos eles têm agora a ordem, né, de ter aí essas borlas, né, das extremidades aqui das suas vestes, para lembrar que eles são um povo do Senhor, que eles têm um mandamento do Senhor. Então, por que haver restrição? Essa é a questão que surge depois que Corá ouve isso da parte de Deus. Por que haver restrição de função? Igualdade ontológica não vai implicar numa igualdade de função? Se todo mundo é santo, então todo mundo pode fazer tudo dentro da relação com Deus. Não é verdade? Ele pega essas premissas e aí então vai dar base ao que nós vamos estudar hoje no capítulo de número 16. São premissas verdadeiras e conclusões falsas. Tá? E isso pode ser visto depois naquela ótica que a gente sempre coloca, né, do Steigerung, né, do desenvolvimento, como isso se aplica hoje na nova congregação de Deus, que é a igreja. Nós temos ali a congregação de Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, e agora como isso pode se aplicar à igreja do Novo Testamento. Tá? Então são questões que eu vou colocar. Primeiro, a questão de família. Segundo, essa questão aqui, bem, se todo mundo é santo, então todo mundo pode fazer tudo. Por que restrições? Vamos democratizar? É a proposta do Corá, né? Então, aí é que a gente percebe que nem sempre, né, isso aí já começa na relação homem e mulher. Igualdade ontológica, né, não significa igualdade de função, porque cada um é idealizado com uma função específica, uma função de complementaridade, né? Então, no casamento, homem e mulher têm as suas funções específicas. Tá? O homem tem as suas funções e as suas responsabilidades, e a mulher tem as suas funções e as suas responsabilidades. A dele, a dela é dela. Tá? E é bem verdade que hoje nós estamos vivendo numa sociedade que quer misturar as coisas. Porém, nós ficamos com aquilo que as Escrituras nos mostram. E isso não indica inferioridade em hipótese alguma. Quando se há distinção de função, não significa nenhuma inferioridade em relação aos membros da congregação aqui. Tá? Não há. E isso também, do ponto de vista da igreja do Novo Testamento, né, também não tem nenhuma inferioridade do ponto de vista das distinções funcionais dentro do corpo de Cristo. Nem todo o corpo não é formado de um só membro. O que Coré quer dizer aqui é que todo mundo passa a ser cabeça. E essa é a argumentação dele com Moisés, e seguido, obviamente, de Datã e Abirão. Né? São dois grupos que representam dois desafios às autoridades estabelecidas por Deus. Falei uma palavra importante. Autoridades estabelecidas por Deus. Quem coloca Moisés, Arão e os seus filhos, e os levitas, e os coraitas dentro das suas funções específicas, conforme aprendemos nos capítulos 1 a 4 de Números? Quem estabeleceu a função para cada um deles? O próprio Deus. Então nós temos aqui um exemplo de estabelecimento de hierarquia. Então, hierarquia, a gente faz um organograma, Moisés está em cima, vem Arão, vem os filhos de Arão, depois vem os levitas, e assim vai toda aquela distribuição, conforme nós vemos no organograma que Deus estabelece no capítulo 1 ao capítulo 4. O que a proposta de Corá aqui é exatamente fazer o quê? Qual é a proposta dele? É uma proposta de igualitarismo. Ele quer democratizar e quer fazer com que todos tenham as funções do sacerdócio dado a Arão. Tá? Então todos vão ter a mesma função do sacerdote Arão, e todos vão poder fazer o que Arão fazia, e os seus filhos. Então ele está tentando demolir aquilo que Deus estabeleceu do capítulo 1 ao capítulo 4.
que é exatamente o estabelecimento da função de cada um. E exatamente 2 desafios vão surgir, e vocês vão ver o resultado desses desafios aqui no capítulo 16, e também isso não é suficiente. O que acontece aqui, vocês veem que eles estão com os óculos da incredulidade, e os óculos da incredulidade fazem com que eles tenham uma visão totalmente distorcida da realidade, em que eles conseguem raciocinar com premissas verdadeiras e chegar a conclusões falsas. Então eles não conseguem seguir uma lógica, que é a lógica divina, não é? Que estabelece e Deus está sobre eles. Não é? Um grupo, até o primeiro grupo, tem até o privilégio de colocar Deus no negócio, né? na equação. E o segundo grupo é tão abusado, é tão contumaz, que nem coloca Deus na equação. Né? E Moisés fala para que eles compareçam, não vou não. E aí então nós observamos que esse tipo de pessoa que está aqui, eles estão exatamente mostrando para nós o que os óculos da incredulidade faz com que esse povo, os privilégios que eles perdem por não entenderem a realidade conforme ela é, e principalmente a hierarquia estabelecida por Deus. E esse é o grande ponto da nossa lição de hoje. Para falar em termos de família, para a gente lembrar aqui, o Gary North é o economista. Então, o Gary North escreveu um comentário, Sentient and Dominion, e deixa eu ver aqui na página 120, no first word, não, peraí. Ok, mais bem lá na frente. Ele escreveu um comentário, e esse comentário é um comentário econômico do capítulo do livro de... É um comentário econômico do livro de Números. Ele fala em comentário econômico, mas o que tem a ver economia com esse livro de Números? Ele faz um comentário econômico de todo o Pentateuco, de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 8.000 páginas de comentário. Vocês terem uma ideia. Eu tenho um comentário completo dele. Mas a abordagem que ele faz aqui desse capítulo é importante, porque ele começa mostrando, deixa eu ver aqui, vou procurar aqui rapidinho para poder achar. Não estou certo. Isso aqui, ok. Aqui. Ele dá aqui, logo no início da abordagem dele, ele faz um comentário, no capítulo 3 e capítulo 5 desse livro, ele fala a respeito dessa questão aí do levantamento de Datã, Coré e Abirão. O On parece que saiu fora do barco, né? Vocês vão perceber que o On, acho que saiu fora do barco, porque não se fala nem mais dele. Né? Talvez ele seja um daqueles que depois, quando a gente vai ver lá no Salmo para os filhos de Corá, não existiram filhos de Corá que saíram dessa situação, descendentes dele. Mais à frente a gente vai ver que nos Salmos tem essa referência. Então aqui você percebe que capítulo 6, versículo 18 ao 21 lá do livro de Êxodo, fala a respeito dessa relação aqui de Moisés. Ele era primo. Então, esse problema aqui já começa, vocês começam a ver que é um problema que começa dentro da família.
Todo o problema aqui está sempre no âmbito familiar. Você observa que no primeiro momento, né, você tem aquele desafio que Miriam faz a Moisés, logo após o Senhor dotar os 70 ali para poder serem os auxiliares de... Achou aí o capítulo 6, versículo 18 a 21 de Êxodo? E aí você vai ver que há um problema sempre dentro do âmbito familiar. E essa questão aqui também se desenvolve dentro de um âmbito familiar. Então, o Corá, ele sente que, do ponto de vista familiar, ele não está com aquele prestígio que ele gostaria de ter. Tá? E aí, ele é dos coatitas, então ele tinha que ter, né? É um levita, mas peraí, por que nós temos que ficar privados de certas coisas e só Arão e a família dele que tem o privilégio sacerdotal? E nós somos simplesmente os ajudantes desse processo. Não é? Ele é um tipo de diácono recalcado, seria assim. Né? É diácono, em vez de fazer as suas funções diaconais, ele quer ser ministro, ou evangelista. É só para vocês terem uma ideia contemporânea do que poderia ser. Ou seja, simplesmente é uma ambição de posição. O que nós vemos aqui é uma ambição de posição. Achou aí? Capítulo 6, versículo 18 ao 21. Leia para nós aí, por favor. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Então aí vocês observem, isso aí está dentro da questão da família. Agora, por que na família Moisés vai ocupar essa posição elevada e nós aqui que somos da mesma família temos que ficar numa posição inferior? Por que numa família Deus escolhe um para ser pastor e o outro para ser diácono e o outro para ser evangelista, e por que todo mundo não é pastor? Aí esse que é diácono, em vez de servir como diácono aqui, no caso dos levitas, estou só contemporâneo, dando um exemplo contemporâneo, porque é um problema que vai ser visto dentro da questão da família. Né? E aí o que ele simplesmente propõe aqui é que haja essa, né, baseado nas premissas que foram logo apresentadas no capítulo 15, no finalzinho, já que todo mundo é santo ao Senhor, todo mundo carrega os mandamentos do Senhor. Por que essa distinção de função? Por que não equaliza tudo isso? E nós tenhamos condição de fazer tudo que os sacerdotes fazem, e por que a gente não pode fazer? Então, a questão toda que vocês vão perceber, essa queixa que ele apresenta a Moisés, é uma queixa que vai estar baseada em pressuposições corretas, porém, as conclusões são totalmente erradas. E então, isso vai trazer para nós um amplo leque de aplicação, porque antes de se buscar o ofício, se deve servir na posição em que se está, ainda que não se tenha nenhuma posição. Porque se vocês observarem, logo no Novo Testamento, quando se fala a respeito dos diáconos, quando se faz a descrição, quando os apóstolos dão uma descrição falada, dos diáconos tem que ser isso, isso, isso. É fulano, botando, ciclano, não tiver nem dúvida de quem eram aqueles que seriam os 7 primeiros diáconos da igreja. Ou seja, antes de eles serem chamados para ocupar a função, eles já exerciam o trabalho. Isso para nós, Leila, já é algo que nos abre assim, um leque muito grande. Um leque muito grande de aplicação. Por quê? Porque não é o ofício que vai determinar o que a pessoa vai ser no reino de Deus. Mas é como ela desempenha a missão que Deus lhe deu. Tem pastores que vão receber naquele dia galardões inferiores a irmãs que simplesmente tiveram filhos e cuidaram dos seus filhos. Não é isso mesmo, pastor Laerte? Tem uma irmã que já tem promessa de Deus de receber galardão igual de ungido.
igual um pastor. E tem pastor que nós já sabemos que naquele dia só vai ter o quê? Só a salvação. No nosso meio nós já temos notícias disso. Já sabemos disso. Percebem bem? Então a questão não é a função, e sim o serviço. Todos eles foram levantados para servir. Arão numa posição, mas vamos começar logo a hierarquia. Moisés numa posição, tá? O Arão na outra posição, aí vem a hierarquia, depois os levitas, e assim toda aquela distribuição que acontece no capítulo 1 a 4, mostrando que cada um servindo bem na sua própria função, eles foram levantados para servir a congregação, tá? O que já começa a fazer com que esses homens sejam desqualificados para a função que eles estão reivindicando? Eles já estão na contramão por conta de quê? O que eles estão promovendo? Eles estão promovendo uma sedição que está contagiando negativamente toda a congregação de Israel. Já começam a ser desqualificados porque eles não são elementos agregadores em função, em torno da vontade de Deus, e sim contra a vontade de Deus. E aí então, desconhecendo por causa dos óculos da incredulidade, que Deus estabeleceu uma hierarquia, ao se levantar, eles estão simplesmente mostrando que eles estão desqualificados. E tudo isso vai levar a um desastre existencial. Eles vão provocar um desastre na vida deles, na vida daqueles que os seguem, e mais à frente, quase toda a congregação seria dizimada por conta também de esposar aquelas premissas falsas, né? Já que Deus falou que nós somos todos santos, somos todos consagrados, queremos fazer a mesma coisa. Eles não teriam mais nada para fazer agora, porque eles agora estavam no caminho de volta, né? Estavam voltando, já não iam mais ir para a terra prometida, então eles estariam o quê? Voltando para as origens. Então o que fazer nesse período aí? Vamos pelo menos fazer alguma coisa que seja agradável aqui. Qual é a posição mais elevada? De sumo sacerdote, então queremos essa posição. E aí vem as consequências. Deu para ter um panorama mais ou menos do que a gente vai ver? E isso também já reflete para nós, né, né, que nós não precisamos de ofício, de função para poder ser abençoado na obra de Deus. Nós precisamos de servir, buscar o servir, porque todos nós fomos colocados no corpo de Cristo para servir ao corpo de Cristo. Tá? E o que Deus vai avaliar não é o nosso título, mas é o nosso serviço. E você, na mínima função que você tiver, você pode servir até muito mais que quem tem função, quem tem ofício. E quem tem ofício pode, conforme nós já falamos aqui, vai estar numa condição em que não vai se equiparar a uma irmã que simplesmente teve filhos, os criou segundo a vontade de Deus, os gerou segundo a vontade de Deus, não abortou o projeto de Deus. E, no entanto, o Senhor disse que ela vai receber o mesmo galardão, como se ela fosse um pastor. Então não é o ofício que se deve buscar, é o serviço. E aí o serviço é que é o distintivo na vida, tanto dessa congregação aqui, como na nossa congregação, a igreja no Novo Testamento. Eu acho que já deu para a gente ter um panorama geral da questão, então vamos agora aos pormenores do nosso estudo de hoje, do nosso texto de hoje. Essa introdução é importante porque ela nos dá assim um panorama de tudo que a gente vai estudar, e a gente vai, então, agora já estamos com um mapa para poder percorrer. Então, uma visão macro, capítulo 1, 11 ao capítulo 14, é o desafio à autoridade de Moisés. Deu certo? Não deu certo. Capítulo 15, vamos ver ali as ofertas, vamos ver no finalzinho o estabelecimento da igualdade ontológica de todo o povo. Quem servisse direitinho, obedecesse os mandamentos, tendo ofício ou não, com ofício ou sem ofício, né? E seria para eles até melhor não ter ofício, né? Porque geralmente quem busca o ofício esquece do que está implicada a responsabilidade de se ter um ofício, né? Ficaria, na realidade, bem acomodado na posição simplesmente de poder servir, sem ter nenhuma responsabilidade oficial. Então, eles não compreenderam isso. E por conta disso, nós vemos aqui uma
uma ambição pela posição que Deus não deu para eles. E aí eles estão desqualificados. A primeira pergunta, então, é a seguinte: a qual das tribos de Israel que Coré pertencia, quantos homens ele ajuntou na rebelião que fez contra Moisés, e a que classe os homens pertenciam? Os versículos 1 e 2 que nos mostram aqui o líder aqui dessa rebelião é Corá, ele é o que pega os outros para poder fazer a rebelião. Então aqui os versículos 1 e 2 nos dão assim esse panorama, né? Vamos aqui ao texto, os versículos 1 e 2, e você já começa aqui com o verbo pegar, né? Com o verbo pegar, vaicar, né? E ele tomou, e ele pegou aqui Korah, né? Korah é o nome dele em hebraico, que aí chegou no português como Corá. Então houve a queda aqui do het final aqui, ficou simplesmente Corá. No hebraico, Korah, com aquela aspiração do het. E ele dá aqui toda a sua linhagem, né? A sua descendência aqui, de onde ele vem. Inclusive a NVI dá esse aspecto mais importante, porque aqui no hebraico usa só o termo Ben. Ben é filho. Ben, então ele é Ben Yitzhar, Ben Kehat. Então aí você fica filho, filho, filho. Então, bem, se ele é filho, o outro é filho, filho, então é neto, depois bisneto. Então aqui o Ben, embora seja usado o termo Ben Levi. Então qual é essa sequência aqui? Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi. Pronto, ficou bem mais inteligível. Reuniu, que é o verbo aqui, lacar, né, que é o verbo aqui, ele reuniu, ele pegou, tomou, né? Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Então eles se insurgiram contra Moisés. Esse aqui é Vaiacumo, eles se levantaram, Lifnei, né, perante a face, Lifnei Moshe. Então eles se levantaram diante da face de Moisés. Então aqui é um levante, eles estão aqui numa insurgência. Aí o verbo é bem traduzido aqui, e se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Então aqui são líderes que estão em posição nas posições definidas aqui para liderar a congregação, só que eles não estão satisfeitos, eles querem algo mais. A posição, a ambição por posição aqui é bem nítida, eles querem uma coisa a mais, eles querem algo mais acima. E aí então o Corá aproveita o gancho, né, do capítulo 15, que mostra que toda a congregação é santificada, o Senhor é o Deus dele, todo mundo tem os mandamentos, pronto, então todo mundo pode fazer qualquer coisa, né? Mas é assim que funciona no reino de Deus, né? Então é exatamente o que nós vamos ver aqui. Esse grupo é um grupo que vai fazer o quê? Eles estão exercendo uma enorme influência, porque são líderes, sobre todo Israel. O interessante aqui é que agora, a primeira rebelião que começa no capítulo 11 ao capítulo 14, vocês observam, é algo que começa pelas bordas, lá no finalzinho da tribo, né? A rebelião começou lá no finalzinho da tribo, aqueles estrangeiros, né, que começaram a jogar o fermento dentro da nação de Israel. Agora o que acontece? A rebelião, tá, e a insurgência surge num ambiente mais próximo, porque agora está dentro das tribos e das tribos mais próximas, que são aqui as tribos do sul. Olha só como é que é interessante.
Na periferia, né? Tá? Nós tínhamos aqueles que não faziam parte das tribos. Então, eles fizeram a primeira insurgência, conforme nós estudamos. Começaram a espalhar no povo que a terra que manda leite e mel estava lá no Egito. Tá? Então, eles são pessoas de fora, que não tinham os valores, que não tinham ainda uma relação forte com a lei do Senhor e com o pacto, no qual eles estavam, por misericórdia, incluídos, por estarem juntos com o povo de Deus. Então, esse povo que fez com que o fermento da incredulidade fosse espalhado no meio da congregação. Agora o processo é o contrário, agora começa do centro para as extremidades. Por quê? Porque pega aqui da tribo de Rúben, tá? E da tribo de Levi. Levi está espalhado por todas as tribos. Então aqui nós temos uma rebelião que vem aqui do sul. E eles estão pertinho da tenda do encontro. Então agora é a rebelião do centro para as extremidades. Tá? Então ela é mais grave porque ela agora começa por líderes, por pessoas que são liderança, por pessoas que estão investidas de responsabilidade. E elas começam aqui. Então vejam bem que a tenda do encontro, a tenda da congregação está aqui no centro e a rebelião está bem pertinho aqui. Tá? E é daqui que vai se espalhar para o povo. Primeiro começou de fora para dentro, agora é do centro ali, do miolo para fora. Todo o objetivo aqui nós vamos perceber, nós vamos ver aqui que nós temos os óculos da incredulidade funcionando e vendo a realidade totalmente distorcida. Vejamos então o texto. Então, a segunda pergunta vai logo nos levar à fala, né, dar voz aqui aos insurgentes. A segunda pergunta. Qual o argumento que os rebeldes usaram diante de Moisés e Arão? O que fez Moisés? E o que ele disse a Corá e seus parceiros? Algumas Bíblias trazem Corá e outras trazem Coré. Mas Corá fica bem mais próximo, embora distante, né, do nome Corá original. Versículos 3 ao 7. Versículos 3 ao 7. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta. Autoridade, né? Basta. A assembleia toda é santa, verdade? Sim. Eles foram levantados para ser um reino sacerdotal, uma nação santa. Isso já veio lá de Êxodo, nós lemos isso em Êxodo. Né? Então isso aqui é um raciocínio verdadeiro, tá? Uma premissa verdadeira. Né? Então, observem bem. E o Senhor está no meio deles, verdade? Nós acabamos de ver isso no capítulo 15, no finalzinho. Né? O Senhor disse: vocês guardam os mandamentos, vocês vão andar com vestes, nas extremidades vai ter as borlas distintivas, porque vocês vão ter os meus mandamentos, lembrar sempre que vocês são numa relação comigo e eu serei o Deus de vocês. E eu estou no meio de vocês. Verdade? Verdade. Bem, então temos o quê? Uma igualdade ontológica estabelecida para toda a nação, todos os membros da nação. Certo? Ou seja, o mesmo sangue que corre, né, na cabeça, corre até lá no dedinho do pé. Todo o corpo tem o mesmo sangue correndo. O sangue que corre na cabeça não é diferente do sangue que corre no braço, nem nas mãos. Não é isso mesmo? Não me deixa errar aí, você que é boa dessa área aí, né, Silmara? Fisiologia é o mesmo sangue, não é isso? Que corre o corpo todo. Percebe? Agora, a diferença vai ser vai ser destacada aqui no seguinte: todos os membros do corpo têm a mesma função? Hein, evangelista Luciano? Não, cada um tem sua função. Cada um tem sua função, né? Então, por isso que nós temos o corpo, né? Todo o corpo não é cabeça, e o Corá está falando assim: todo o corpo tem que ser cabeça. Aí que começa o problema. Ele quer fazer uma unificação. Ou seja, de modo que todos sejam iguais, mas depois eles vão querer o quê?
com esse grupinho dos 250, eles querem que haja iguais maiores do que iguais. Tá? Percebe? Ou seja, por que ele elegeu esses 250 que estão ali seguindo e tal? Ou seja, eles querem pegar usurpar o sacerdócio para poder fazer com que eles sejam iguais. Tem o mesmo direito que o sacerdote Arão. Ok. Mas depois eles, na realidade, vão fazer o quê? Eu vou querer que esses 250 estejam sobre todo o povo. Porque não vai querer que todo o povo carregue o incenso e faça o que o sacerdote faz. Está dando para perceber a ilogicidade, o modo rasteiro como o raciocínio dele funciona? Tá? Então, vejam só. A Assembleia toda é santa, verdade. Cada um deles é santo, verdade. E o Senhor está no meio deles, verdade. Então, conclusão. Olha só, premissas verdadeiras e conclusão fácil. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Qual o problema com esse raciocínio? Vocês que são bons de lógica. Ele é capcioso. Ele é um raciocínio capcioso, né? Sim. Que as premissas são verdadeiras. Isso aí é um grande problema na hora de uma argumentação, de um debate, né? Muita gente pega premissas verdadeiras, mas chega a uma conclusão falsa. Ele é capcioso porque, se analisar, eles não se colocaram, eles foram postos. Então o raciocínio não está bem construído. Né? Quem colocou? Senhor. Então tem um problema aí nesse raciocínio. Né? Por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Foram eles que se colocaram acima da Assembleia do Senhor. Depois de todo esse movimento, desde aquele momento em que Moisés chega, o que eu vou dizer para eles? Diz que o eu sou te enviou, que você é o enviado do eu sou. Tá? Mas que eles vão perguntar, quem é esse aí? Diz que o eu sou o que sou. R-E, Asher, R-E. Né? Eu sou o que sou. Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Ok. Aí, não está evidenciado de tudo que Moisés fez em nome de quem? Dele próprio. Enfrentou o faraó. Em nome de quem? Dele próprio. Não, tudo que aconteceu até o presente momento. Quem foi que agiu através de Moisés? O Senhor. E vocês observam bem a capciosidade do raciocínio, que por sua vez mostra o quê? Uma mentalidade maldosa e ao mesmo tempo burra. Certo? Porque, peraí, não foi? Já começa aqui. Mas é capciosa, a maldade está aí. Vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor. Né? Al-Kehal Yavé, né? Porque o Kahal aqui, Kahal é exatamente o termo que vai ser traduzido na Septuaginta por eclesia, né? Eclesia, que é a igreja. Então aqui a Assembleia, a igreja, deriva aqui do Antigo Testamento. Nada desses termos que aparecem no Novo Testamento, como igreja, né? Eclesia, ele já aparece no Antigo Testamento grego, né? Que é a tradução do hebraico, e o termo aqui, Kahal, é exatamente essa assembleia, essa igreja. Então, eles estão dizendo uma coisa que não faz sentido. E vai chocar a Moisés. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se rosto em terra. Você sabe quanto tempo ele ficou ali prostrado, abismado com o raciocínio. Ele já estava recebendo uma acusação de que ele se colocou juntamente com Arão sobre a congregação, ou seja, ele que estabeleceu essa hierarquia. Ele queria a posição de domínio, queria mesmo. Moisés queria. Dê exemplo de que Moisés não queria. Vai lá na chamada dele. Não é? O que acontece na chamada dele? Ele luta com Deus, se subestima ao máximo para ver se Deus me tira disso. Não é? Quem sou eu? Começa o quem sou eu, aparece ali, né? Quem sou eu? E aí depois que ele luta, bom, vou mandar Arão junto contigo para poder, não é? Vocês irem lá enfrentarem o faraó. Mas ele observa sempre que ele pôde, se ele pudesse sair dessa, não lembro, há pouco tempo nós estudamos aqui, que Moisés chega e resigna do seu cargo, ele pede demissão a Deus, me mata logo, porque não tem mais condição não aguento levar esse povo sozinho não.
Quantas vezes, aí vem logo em seguida, pena que nós perdemos o capítulo 12, aí vem Miriam e Miriam e quem? E quem? O Arão. Vem o capítulo 12. Vê quem se levanta contra Moisés no capítulo 12. Mas quem é a mentora? Miriam. Coisa de família, vocês observam bem. O que eles queriam? A mesma coisa. É a ambição por posição. Esse grupo também quer poder. Só que para poder arrumar uma confusão, já colocou uma palavra na boca de Moisés para poder ele revidar. O resumo da história é esse. Quer poder. Então, o que a gente percebe aqui? O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que a visão que os óculos da incredulidade promovem e essa ambição por posição, né, esses capítulos vão mostrando que essa geração ela é toda baseada nisso. Elas não estão interessadas em saber o que Deus quer. Elas estão preocupadas com o seu próprio umbigo, né? Querem saber o que a gente pode obter disso. O sumo sacerdote tem mais privilégios do que nós. Os sacerdotes têm mais privilégios do que nós. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos dessa posição. Aí, já que a gente vai ficar aqui mesmo rodando nesse deserto, né? Então vamos agora. Então, o indivíduo tem uma mente tão maquiavélica que você vai ver pelos raciocínios dele, né, detectado bem, ele raciocina sobre premissas verdadeiras, mas chega a conclusões falsas. E Moisés, então, quando ouviu isso, prostrou-se o rosto em terra. Depois, obviamente, buscou a Deus. O que eu falo para esse pessoal? O que eu digo para esses líderes? O que eu falo? Então Moisés faz uma coisa importante. Bem, qual é a acusação contra Moisés? Usurpação indevida do cargo. Usurpação indevida do cargo, da posição. Você e Arão se colocaram sobre a Assembleia do Senhor. Então vocês se auto vamos fazer uma hiperpleonagem, me ajuda a formar um. Se autoposicionaram-se a si mesmos. Usar logo o hiperpleonagem aí para poder caracterizar bem. Se autopromoveram aí a líder sobre nós. Isso aí é a estratégia de vocês são muito espertos e a gente agora quer igualdade. Nós queremos igualdade, não quer esse negócio. Quem são vocês? Moisés, então, depois disse a Corá e a todos os seus seguidores. Ok, pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Moisés vai fazer o quê? Agora vem cá, vocês são maiores, chama para briga? Vamos resolver isso aqui, quem cair no nocaute aqui, está resolvido o problema. Foi assim? Quem vindica a autoridade do homem de Deus? É o próprio Deus. Ora, se ele é chamado por Deus, quem tem que reivindicar, quem tem que se doer aí, é o próprio Deus, porque foi o Deus que o colocou nessa posição. Se tem alguém querendo tomar a posição dele, o que ele tem que fazer? Ir a Deus. Então, ok, tá bom, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, vamos fazer o teste, né? Olha o teste. Agora Moisés faz aquele teste, né? Bota a mão na Bíblia aí. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, ok? Tá bom. Vocês querem o quê? Vocês acham que estão na mesma posição, vocês podem exercer o ofício sumo sacerdotal. É isso? Então tá. Você, Corá, e todos os seus seguidores devem fazer o seguinte: peguem incensários, na atribuição do sumo sacerdote, e é exatamente isso que vocês querem. Então, vocês peguem incensários, e amanhã coloquem neles fogo, e o incenso perante o Senhor. Dá para lembrar de alguma coisa? Aqueles dois lá. Seus filhos legítimos do sacerdote, investidos legitimamente, colocaram fogo estranho, que não tinha a origem necessária, e foram fulminados. Qual é o resultado dessa brincadeira aqui? Você está entendendo? É que bota a mão na Bíblia, está morto.
Vai jurar com a mão na Bíblia? Está morto. Está morto. Moisés está simplesmente, é o teste que nós vamos fazer. Sumo sacerdote faz o quê? Oferece incenso. Então os sacerdotes oferecem incenso. Vocês se julgam pelo raciocínio de vocês acham que é tudo igual. Né? Então todo mundo pode exercer essa função. Ok, vocês querem então os 250, vão fazer 250 incensários, vão trazer, coloquem fogo e vamos aparecer perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Aí vai saber quem é o Kadosh, quem é o realmente santificado para o Senhor. E ele fecha igual, com a mesma palavra que o Corá inicia a conversa. Né? Corá inicia a conversa como se tivesse dado um ultimato nele, né? Basta. Né? Aí o Moisés também chega, basta, levitas. Ou seja, Moisés é que está aqui dando o ultimato. Moisés sabe o fim dessa situação? Hein? O Moisés sabe o que vai acontecer aqui? O que vocês acham? Hein? Moisés sabe? Qualquer um que conhece a história recente sabe muito bem qual vai ser o resultado disso. Né? Outra coisa que vocês vão observar, Moisés é acusado de mais outras coisas, mais graves. Vamos acompanhar a história? Tá? Vamos acompanhar a história. Essa expressão aqui é muito importante. Rav, né? Rav lachem. Né? Chegou a um ponto máximo. É muito. É muito. Tá? É muito. A Assembleia é toda santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Ok, vamos fazer o teste. E aí ele chega no final e diz a mesma coisa aqui. Né? No versículo 7, ele usa praticamente a mesma expressão. Olha, ele usa aqui, ó, Rav lachem. Né? Basta. Né? Ele usa a mesma expressão. Bnei Levi, né? Os levitas, filhos de Levi. Tá? E aí a próxima pergunta. História interessante essa? Interessante e instrutiva. Segundo o que Moisés disse a Datã, o que ele queria e contra quem ele estava se levantando e a quem Moisés mandou chamar e não veio. Versículos 8 ao 12. Né? Foram colocados os protagonistas. Né? Datã, primeiro Corá, Datã, Abirão e Om. Eu acho que o Om começou a olhar o negócio, deve ter lembrado o quê? Nadab e Abiú, que eram filhos legítimos, e ordenados a levar o incenso, colocaram fogo estranho e morreram, estou fora. Tem gente que sabe pular no barco na hora certa. Vê que está na canoa furada, vai ficar nela? Sai fora logo. Eu já vi muito dessa história. Está vendo? Peraí, eu acho que eu estou do lado errado. Eu estou saindo fora e sai fora. Eu acho que o homem aqui, ó, não se vê mais falar nele. Não é? Acho que logo quando ele previu, ele teve uma crise de bom senso, de lucidez, né? Ele falou, o que? Se Nadab morreu, estou presumindo, tá? Eu vou ficar nessa nada, estou fora. E homem não aparece mais nessa história. Mas Nadab, Abiú, tá? Vejam só como é que eles são interessantes. Eles são os caras, viu? Gente que você nem imagina que você vê gente assim na Bíblia. Né? Que existe pessoas assim na Bíblia. Então vamos lá, versículos 8 ao 12. 8 ao 12. Moisés disse também a Corá, agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Os levitas estariam espalhados por todas as tribos, exerciam uma função importante. Né? O apóstolo Paulo, inclusive, fala até na questão do diácono, né? Se aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão um bom nome, né? Uma boa posição, né? Na comunidade. Né? E eles aqui, Moisés faz essa pergunta para eles, é pouco isso? É pouco isso? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio?
eu estou impedindo vocês de serem sacerdotes. Mas espera aí, quem foi que estabeleceu Arão como sacerdote? E me elegeu como líder de vocês? Quem foi? Foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que colocou, foi o Senhor que colocou nessa posição. Então é contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. E Moisés agora, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? O problema não é meu, não. O problema é de Deus. Deus me levantou como líder de vocês, então agora vocês não estão levantando contra mim e contra Arão. Vocês estão se levantando contra o Senhor. Ele diz, quem é Arão para que se queixem contra ele? Eu sou alguma coisa? Arão é alguma coisa? Analisem bem da perspectiva, tá, do merecimento. Moisés merecia a posição que estava? Vai lá a história pregressa dele. Foi por graça. Arão merecia estar na posição que estava? Merecia ser fulminado naquela época lá do bezerro de ouro. Tem esse crime nas costas, que foi perdoado por graça e ele continuou no sacerdócio por conta da graça perdoadora de Deus. Eles estão dizendo, quem somos nós? Nós estamos numa posição, eu acho, prover a Deus. Quantas vezes eles falaram que gostariam de não estar nessa posição? Moisés disse isso várias vezes, nós estudamos aqui recentemente, na lição passada agora, na resignação dele, não queria o cargo, Deus colocou 70. Então o que acontece? Nós percebemos aqui que eles estão, tá, se dirigindo a pessoas erradas. E na realidade eles tinham que reclamar onde? E era com Moisés que eles tinham que reclamar? Né? Para começar, eles já teriam que perceber que quem os colocou na história, tá, os gerando dos pais que foram seus ancestrais, foi o próprio Deus. Está dando para entender o meu raciocínio? Por que você é filho de Levi, bisneto aqui de Levi? Quem foi que determinou isso? Foi o próprio Deus. E é pouco, você poderia estar nas outras tribos que não têm o privilégio que Levi tem. Mas Deus fez você nascer como descendente de Levi, e vocês então têm uma posição importante dentro de toda a comunidade, vocês estarão espalhados em toda a comunidade, inclusive o que vai ser ressaltado no capítulo 18, quando se mostra a função dos levitas. E o capítulo 18 é importante porque vai mostrar a importância do sacerdócio levítico. É uma reafirmação do sacerdócio levítico. Mas, enquanto isso, vamos aqui aos desgostosos da vida. A vida é muito injusta comigo. Eu nasci filho de Levi. Eu queria nascer filho de Arão. Eu queria ser um sacerdote. Não queria ser um levita. É a infelicidade, né? É a infelicidade daquele que está desgostoso, né? E quem é o culpado disso? Deus é o culpado. Eles estão dizendo que Deus é o culpado. Né? Deus é o culpado. Por que você é filho do seu pai? E é neto do seu avô? E bisneto do seu bisavô? Quem foi que estabeleceu isso? Deus. E agora Deus me privilegiou. Vocês estão dizendo que Deus te tirou você de um privilégio. Mas vejam bem que dentro da hierarquia toda aqui, dentro dessa hierarquia toda, qual é o privilégio que vocês têm que não estão enxergando? Vocês estão aqui, gente, espalhados por toda a tribo, todas as tribos. Vocês estão aqui, juntinhos da tenda do encontro, fazendo os serviços do tabernáculo. Mas eu não queria carregar o tabernáculo, eu queria carregar o incenso. Você está percebendo? Parece que é coisa de menino agora, a gente falando assim, parece que é coisa de... Mas tem gente que vê a vida assim. Nunca está satisfeito com aquilo que tem. Nunca está satisfeito com a posição que ocupa. E quem não consegue ter prazer naquilo que Deus dá a ele, entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então Deus coloca cada um na sua posição, com que finalidade? Qual é a finalidade? Para funcionar bem. O corpo tem que funcionar bem. Então, se Deus coloca todo mundo como dedo, aí o corpo fica um dedão.
Então, Deus que colocou cada um na sua posição, e cada um tem que procurar fazer o que na sua posição? O que Moisés está dizendo para eles? O que Moisés está dizendo para eles aqui? Isso é pouco para vocês? Faz igual o apóstolo Paulo, tendo com o que comer. Como é que o apóstolo Paulo disse? Vestir. Estejamos com isso gratos, contentes. Né? E aí ele mostra, mas aqueles que querem, né, aqueles que querem ser ricos, eles se envolvem em muitas concupiscências loucas e nocivas que imergem os homens na perdição e na ruína. E o que a gente tem visto da história tem sido bem assim, né? Tem sido bem assim. Então, a importância aqui que Deus dá a cada um segundo a medida que Ele mesmo tem. E graças a Deus, porque é Deus que está no controle disso. Quando se perde essa visão, ponto, se perdeu a vida. Porque nunca se vai ficar satisfeito com a posição que se ocupa. E aí, então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não iremos. E aí, Ronaldo? Isso aí é o que se chama de quê? Contumácia. É um povo realmente contumaz. Gosta de encrenca, gosta de problema, gosta de briga. É a contumácia. Fala, pastor Ed. Não é? Quer botar fogo mesmo no negócio. O Moisés está tentando, né, mediar aqui, tentando botar a cabeça deles para funcionar direitinho, mas não adianta, não tem argumento que convença. E eles nem se percebem que estão sendo colocados numa maior cilada da vida deles. Se esqueceram do que aconteceu com Nadab, né, e com o Abiú, né? Então aqui o Datã e o Abirão, não é Abiú, Abirão, não iremos. Então a próxima pergunta. O que os tais que Moisés mandou chamar, mandaram dizer a ele que ele lhes tinha feito de mal? E o que Moisés pediu a Deus não o fizesse? Então, versículos 13 ao 15, Moisés era o homem mais manso que tinha na terra, né? Moisés era um indivíduo muito manso mesmo, né? Ele arriscou o seu cargo, a sua posição, por conta do amor ao povo, né? Mas esse povo não estava merecendo, não. Veja só. Então, que mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? Qual é a terra que manda leite e mel? É a terra de onde nós saímos, o Egito. Hein? Olha os óculos. Não é a terra prometida que é a terra que manda leite e mel. Quem disse que a terra que manda leite e mel é Canaã? Deus. Agora ele chega e diz o que? Não, a terra que manda leite e mel era o Egito. Tu nos tiraste da terra que manda leite e mel e nos colocaste aqui nesse deserto. Eles criaram, reinventaram um passado. Existiu esse passado? A terra do Egito era essa terra que manda leite e mel? Eles eram escravos, os filhos escravos, trabalhavam quase que 24/7, direto, gemendo, clamando, pedindo a Deus misericórdia, e agora olha para trás, a terra que manda leite e mel era aquela, era o Egito, e tu nos tiraste de lá e nos colocaste aqui. Peraí, vamos trocar os óculos, né? Peraí, a terra que manda leite e mel é o Egito. Para pensar, gente, é uma reconstrução, isso é uma paralaxe cognitiva, né? O eixo da realidade está totalmente deslocado. O eixo da construção intelectual e o eixo da realidade, há um deslocamento enorme. Eles estão criando agora um passado que nunca existiu. Lembra que nós já falamos disso? Os óculos da incredulidade, da contumácia, da teimosia, né, da ambição, da inveja, tudo isso que a gente vai ver nesse povo,
né, faz com que eles vejam o passado como o que era glorioso, e o presente é uma tragédia. Toda a tragédia está acontecendo por conta de quê? Por conta da má relação deles com o Senhor. Nada mais. Qual é o grande problema aqui nessa estada deles desse jeito aqui no deserto? Eles próprios. Mas o culpado começa com Adão, né? A mulher que tu me deste. O culpado foi você, Moisés. O culpado é Arão. Tá? Sempre tem um culpado. Eles não se culpam, eles não conseguem, eles não têm essa capacidade nem de se arrepender, nem de olhar que o erro está com eles. O erro está sempre com o outro. E aí vejam bem, não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel. Aí Moisés, peraí, eu tirei vocês de uma terra que mana leite e mel, vocês estavam gozando de um paraíso maravilhoso, e eu tirei vocês de lá para trazer para esse inferno aqui? É isso que vocês estão dizendo para mim? Peraí, vocês estão, que lugar que vocês estão se referindo? O Egito? A Moisés fica ali. Até que sobe também o sangue, não tem sangue de barata, né? Não dá para aguentar tudo também não, veja só. Uma terra que mana leite e mel para matar-nos no deserto, e ainda quer, olha só, se fazer chefe sobre nós? Quer ser o nosso líder? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel. Moisés é um mentiroso. Moisés é um falso profeta. Moisés é um político mentiroso, né? Que promete e não faz aquilo que promete, depois de eleito. Se elegeu, chefe deles, tirou-os da terra que manda leite e mel, não levou a uma terra que manda leite e mel, tá? E ainda quer matá-los ali naquele deserto. São essas as acusações. Nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Foram lá, viram a terra, uvas, né? Não entraram por quê? O culpado é Moisés. A culpa é de Moisés. Tudo o problema aqui é Moisés. Aí você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Ou seja, você está pensando que você pode nos enganar? Né? Você quer criar uma realidade fictícia? Porque Moisés é que é o criador da realidade fictícia. Preste bem atenção. Você está pensando que a gente é cego, não está enxergando não? Você está pensando que a gente é cego? Então, eles não estão enxergando, Moisés que não está enxergando nada. Nós não iremos. E aí ele chega e dá ultimato e diz que não vai subir lá. Né? E manda esse recadinho pesado para Moisés. Moisés indignou-se, aí tem que ficar irado, né? Aí já abusa mais, né? Aí haja paciência. Indignou-se e disse ao Senhor. Observe bem que Moisés não disse para eles, disse ao Senhor: não aceite a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Mas peraí, qual é o salário que eu estou ganhando desse povo para poder eles estarem me acusando de querer posição? Eu não tomei nenhum jumento deles. Tudo que eu tenho, Moisés está carregando o que ele tem. Ali, até o momento não tem nada, é o que ele tem. Eu não peguei nada deles, não tomei nada deles, não prejudiquei. Qual é o prejuízo? O que eu fiz de mal para eles? Nada. Então isso é um ódio gratuito, é uma coisa que acontece. E esse tipo de perfil de pessoas, né, ele é um perfil que vai fazer o quê? Vai espalhar isso por toda a congregação. Esse sentimento vai ser espalhado por todos os israelitas. Porque eles são o quê? Líderes. Eles estão numa posição de liderança. Eles estão ali pertinho da tenda da congregação. Tá? E estão dando bom exemplo ou mau exemplo? Hein? O que vocês acham? Mau exemplo. E esse mau exemplo, obviamente, quando Moisés disse isso aqui, ó, não aceites a oferta deles, é sinal de que Deus vai entrar em juízo. Tá? E Deus ainda não se pronunciou. Vamos à próxima pergunta. Deus está ouvindo tudo, né? Está no meio deles. Lembra que mandou um anjo, que seria um anjo julgador, que ficaria? Falou, vocês obedeçam a esse anjo,
e façam as coisas direitinho, porque Ele não vai perdoar vocês. Lembra? Está ali ouvindo tudo. Ouvindo tudo. E a tenda da congregação está ali pertinho. E Deus está dentro da tenda da congregação. Está com o trono estabelecido sobre os querubins. Está ouvindo tudo. Aí, próxima pergunta. Se quiserem falar, gente, pode falar. É importante. Alguma observação? O que Moisés disse? A quinta pergunta. O que Moisés disse a Coré e todo o seu grupo que fizessem? Quantos homens estavam coesos com ele? E o que eles fizeram simultaneamente? Versículos 16 ao 18. Versículos 16 ao 18. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. 250 sacerdotes novos, né? Eles sim se auto-elegeram-se a si mesmos. Não é? Então, tá ok, vocês são sacerdotes, tudo igual, então todo mundo pode oferecer, cada um traga o seu incenso direitinho, tá? Vocês apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, é a próxima pergunta. Vamos logo a ela. Vamos logo a ela. O que Deus mandou Moisés e Arão, que Moisés e Arão fizessem, e o que eles dois fizeram ao contrário, e o que Moisés e Arão, orando, disseram ao Senhor. De versículos 19 ao 22. Versículo 19 ao 22. Por enquanto, ainda não temos aqui a voz de Deus aqui nesse costa. Está só entre Moisés e eles. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, observa bem que ele fez exatamente como Moisés falou. Agora eles obedeceram, né? Fizeram como Moisés falou. Cada um trouxe o seu incensário, mas eles são convictos que são mesmo. Estão convictos de que são sacerdotes mesmo. Né, Luciano? Estão convictos. Né? Convicção pura. Enganosa, porém. Né? Porque o Senhor já tinha estabelecido quem eram os sacerdotes. E diz, quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, queria nem saber, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Aí é que está. A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Vamos ver o que Deus vai falar? Não é? E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Aí o que vai acontecer? Ele quer destruir a toda a comunidade. Mais um escape que Deus quer dar para Moisés, viu? Mais um escape que Deus quer dar para Moisés. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram, observa bem, gente, quem é líder, sacerdote, vai fazer o que no momento desse? Deus quer destruir todo o povo, toda a comunidade. Ó, vem vocês para cá e deixa o resto comigo. E eu vou acabar com esse povo todo de uma vez. Vou terminar logo com essa raça ruim, né? Esse monte de ingratos e faladores de besteiras, de aboborinhas ou abobrinhas. Né? Eles logo se prostraram, Moisés e Arão se prostraram-se rosto em terra e disseram, ó Deus, Deus que a todos dá vida. Deus aqui, a expressão original aqui, vai botar aqui, Deus dos espíritos de toda a humanidade, de toda a carne. E faz uma pergunta,
ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? O que acontece? Aquele espírito de rebelião de Coré, as seclas ali, os seus 250, já estava espalhado por toda a congregação, porque agora saiu do centro. Primeiro o burburinho saiu de fora, né? De fora para dentro. Agora, de dentro para fora, toda a comunidade já estava toda já, né, convicta de que realmente a coisa tinha que ser assim. Coré que está com razão, Coré que está com razão. Né? E aí eles fazem uma intercessão. Eles intercedem. Eles: ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Ou seja, o que acontece aí? Nós temos uma responsabilidade pactual. Todos estão envolvidos no problema, porque todos estão associados a esse que agora está supostamente se levantando para ser o líder e provocando este eclipse na visão de todos os israelitas. E Deus simplesmente faz o quê? Vou matar todo mundo. Não vai escapar um. Vocês se afastem para cá e deixam eu resolvo esse problema rapidinho. Soluciono esse problema agora, imediatamente. Aí Moisés, então, espera lá, Senhor, o Senhor vai matar todo mundo por causa desse indivíduo aí? Quem pecou foi ele. Ele é o mentor. Ele é que projetou isso tudo. É ele que está fazendo a afronta contra ti. Né? Moisés está como assim, né? O Senhor, pensa bem. É a vontade diretiva e a vontade aprovativa, né? Senhor, dá um tempinho aí. Raciocina bem, raciocina comigo. Né? Raciocina comigo. Você vai matar todo mundo por causa desse indivíduo? Ou seja, mata ele, deixa o resto. Tá tranquilo. Tá? Então, o Senhor disse a Moisés: ok, diga à comunidade que se afaste das tendas de Datã, de Corá, Datã e Abirã. O On já está fora do barco há muito tempo, pelo jeito. Hein? Deve estar lá na periferia, bem longe. Tô nem aí, tô fora. Viu que é uma canoa furada? Parece que ele embarcou fora aqui. Né? Mas o Datã, o Corá, o Abirão, estão junto com o Corá aqui. Estão juntos. Né? Estão ligados ali. E vamos à próxima pergunta, que é a sequência da história. É uma história interessante essa, não é? O que Moisés mandou que fizessem todos os que estavam próximos às tendas de Corá, Datã e Abirão, e onde eles se juntaram com seus familiares, versículos 23 ao 27. Aí você veja a responsabilidade pactual, como ela é perigosa, porque a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, observa bem como famílias sofrem por conta da decisão errada dos pais. Uma comunidade toda ia ser punida por conta da má posição de um pretenso líder. Era um líder dentro daquilo que Deus tinha estabelecido, mas queriam algo mais. Né? Ele queria algo mais, ele queria uma posição acima daquela. Aquela ali não estava boa. Né? Não estava boa. Né? Então como diz assim, é doido mesmo. Né? É doido mesmo. É doido mesmo. Todo aquele que é chamado, eu tenho isso bem no meu livro, né? Eu falo muito bem nisso. Todo aquele que é chamado, não é? E se é vocacionado e chamado mesmo, está nesse livro aqui. Pastor, um ensaio sobre o ser e o fazer do ministério pastoral. Dificilmente ele chega, né? Opa! Né? Só doido que chega. Não, eu quero ser consagrado porque, né, naquela época em que o Senhor libertava o pastor do serviço material, né? Eu estou doido para ser liberto do trabalho material. Então a função dele, o objetivo dele era: eu quero ser consagrado a pastor para ser liberto do trabalho material. Aí ele viu, o pastor ganha Kombi, poxa, eu quero ser pastor para ser pastor de uma igreja, ganhar um rebanho, ganhar uma Kombi, né? Pensa nas benesses do ofício. Doido, né? Doido. Teve um que argumentou até assim: eu quero ser consagrado a pastor porque eu estou doido para ser libertado do trabalho material. Ou seja, queria parar de trabalhar. Deus só chama trabalhador, Deus só chama quem rala, Deus só chama aquele que realmente sabe o que é, né, a vida do trabalho. Mas tem gente com todo tipo de pensamento. Esses aqui estão simplesmente pensando o quê? Nas benesses do ofício. Então o ofício é bom, né, então, porque tem as suas vantagens. Né, e aí se auto-elege a si mesmo. Se levanta para poder tomar uma posição que Deus não deu a ele.
E ele faz então esta oração, e o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Pastor Daé, mais uma vez aqui, ó. Comportamento deles. O comportamento deles é esse aí, o comportamento de cobras e lagartos que existe nas prefeituras, no governo estadual, no governo federal dos países, né? É assim, no funcionalismo público. Eu já vivi nesse ambiente de cobras e lagartos. Na política, então, meu Deus, é exatamente assim. É um querendo a posição do outro. É uma briga que dá morte, dá trama, e o negócio é tudo para puxar o tapete. Você não me pegou lá, né? É para puxar o tapete mesmo, e cada um quer, cada um quer a posição. Né? Puxaram o meu. Você sabia que puxaram o meu também, ó? Mas é, todo mundo quer ser secretário, e enquanto me tiraram de lá, o diretor lá, disseram o diretor de cultura, né? Era o chefe do Centro Cultural da cidade. Chefe do Centro Cultural da cidade. Todo mundo de olho no carro do Luciano, dedurando e tudo, não podia andar na corda bamba, né? Você percebe bem, esse ambiente de cobras e lagartos, em que os homens ambicionam e buscam e querem, é o ter em vez de o ser, é exatamente esse tipo de procedimento ímpio que caracteriza a ação de Corá, Datã e Abirão. No reino de Deus as coisas funcionam assim? Não. Jesus, quando disse para quem quer ser o maior, tem que ser o quê? Servo de todos. Né? Por que Jesus é o maior? Porque foi quem mais serviu. E serviu com a sua própria vida. E deu isso como exemplo. Quem quer ser o maior, que seja servo de todos. Quando houve aquela disputa lá entre quem seria, que ia ocupar, né? Teve gente tão modesta, que fez um pedidinho modesto, né? Eu quero sentar, o meu filho sente um à direita, outro à sua esquerda lá no céu, tá? No seu reino. Só uma posição assim básica, né? A direita e a esquerda. Coisinha básica que ela pediu. Foi pedido uma coisinha básica, né, pastor? Uma posiçãozinha básica. A direita e a esquerda só. O resto deixa Moisés, né? Deixa Arão, os outros, para posições lá da periferia. Né? Eu só quero ficar só uma posiçãozinha modesta, a direita e a esquerda, só pronto. Estou satisfeito. Obrigado por me atender o meu pedido. Tem gente que é assim. Então, no reino de Deus é exatamente o contrário. Quem mais serve é o que é mais abençoado. Então, esta é a ótica e esta é a ética do reino de Deus. É totalmente diferente de como as coisas funcionam na comunidade sem Deus. E o comportamento deles aqui é um comportamento dos ímpios. Eles querem o poder pelo poder, porque querem posição, porque querem dinheiro, porque querem, né, as benesses do ofício, e não sabem da responsabilidade do ofício. Então, quem sabe da responsabilidade do ofício, jamais quer o ofício. O apóstolo Paulo, depois a gente vai ver aqui no finalzinho, na epístola a Timóteo, ele mostra que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, aí dá as qualidades. Dá o que se deve buscar primeiro. As qualidades, né? A capacitação, né? O caráter de ser aquilo que se almeja ser. Está vendo que eles não têm caráter? Já está começando aqui a mostrar que eles não têm caráter. E aí eles são qualificados. Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem nada do que pertence a eles. Ou seja, está tudo contaminado. Senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Observa bem. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé a entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Então eles estavam lá juntos. Coitadinho das crianças ali, né? Para que não sai fora? Dá vontade de dar um grito aqui: sai fora! Hein? Está furada, está afundando.
E por fim, o que aconteceu a Corá, Datã e Abirão e seus familiares e a todas as coisas que lhes pertenciam? E quantos homens morreram queimados? Aí vem o final da história. Vai trazer incenso para apresentar ao Senhor. Os 250 estão tudo lá, né? Perfilados, bonitinho, né? Com vestes, até deve ter feito uma veste sacerdotal para o dia, né? Poxa, né? Afinal de contas, né? E estão lá com incensozinho lá, fogo estranho, incensário, né? Cheiro suave às narinas de Yahvé. Será? Versículo 28 ao 35, que aí fecha esse episódio, né? E vamos estudar o restante na aula que vem. Tá? Na aula que vem nós vamos estudar o restante. Inclusive o texto hebraico, capítulo 16, termina no versículo 35. Versículo 35. Ok. Vamos lá. 28 ao 35. E disse Moisés: foi acusado de mentiroso, falso profeta, político, né? Fala em política, promete, não faz. Né? Tirou o povo de um lugar bom e colocou num lugar ruim. Todas essas acusações. Agora, vejam só o que Moisés disse. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Não foi eu que estava lá sossegado em Midian e de repente decidi tirar vocês do Egito e agora, bem, você viu que eu sou o cara, né? Agora eu sou o líder de vocês. Foi assim que aconteceu. Vocês sabem da história. Vocês sabem muito bem da história. E aí ele disse: se estes homens, aí agora, eu sou falso profeta ou sou profeta verdadeiro? Vocês me chamaram de mentiroso, de falso profeta, agora vejam bem aqui. Se estes homens, aí ele já agora aqui é o profeta. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Lembra de quem? Eu lembro logo de Micaías, né? Se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. Está ouvindo a cara? Agora sim, agora aqui é a voz do profeta Moisés. Né? Mas, olha só, ele já diz o que vai acontecer. É mentiroso ou é profeta? Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, vamos ver uma coisa novidade, que nunca aconteceu aqui entre nós, tá bom? E a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, aqui que é a região dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E desprezaram o Senhor porque desprezaram aqueles que Deus tinha colocado na liderança e estavam em posição de destaque, conforme a determinação de Deus. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isto, o chão debaixo deles fendeu-se. Então estão lá os 250, né? Aí aqui no caso já pega o Datã, Corá, Abirão. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, vocês imaginem, né? A terra abrindo, eles começando a gritar, aquele barulho, todo mundo num grito, criança gritando, mulheres gritando. Já pensou? Que alvoroço, que barulho, que impregnou o arraial? Né? Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor, fugiram gritando: a terra vai nos engolir também.
Ai meu Deus, agora assim, ai meu Deus. Agora acordaram? Saíram da paralaxe cognitiva? Estão tendo um choque de realidade? E o que mais acontece? A outra tragédia. E veio fogo da parte do Senhor. Estão lá, os 250 perfilados, né? Queimando seu incensinho lá diante de Deus, né? O incensário. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. A história acaba exatamente como predita lá no início, né? A tragédia toda ocorre por conta dessa queixa absurda, desta tentativa, né, de se posicionar e se colocar numa posição que Deus não deu, esse desejo por liderança. E isso deixa para nós algumas lições, né, que são muito importantes, que a gente depois vai prosseguir aqui, na próxima aula a gente vai prosseguir. Vocês observem bem que o texto em português, e como também em inglês, ele termina aqui, o capítulo 35. O capítulo 17, na Bíblia hebraica, começa aqui com o versículo 36. Olha, o versículo 36 aqui, olha. 36 aqui, em português, é exatamente o capítulo 17, versículo 1, na Bíblia hebraica. Por quê? Fizeram os tradutores prosseguiram aqui a lição, porque a lição é uma continuação, ou seja, que é uma continuação, aí eles deram uma pausa lá na frente. Aqui, ó. Vai até o 50. Tá? Aqui no 50, em português, a gente começa aqui o 17. E aqui, na Bíblia hebraica, ainda é o 17, versículo 16. O 17:1 na Bíblia em português é o 17:16 na Bíblia hebraica. Então essa diferença aí. Eles podiam seguir a disposição do texto em hebraico, porém não seguiram. Vai perguntar a eles por quê. De repente é por conta do assunto que acha que termina aqui, de fato termina aqui, aí então há o próximo desafio começa do capítulo 17, mas da Bíblia em português, tá? Mas o que nós vamos estudar, nós vamos ver de um modo bem claro, é que aqui há toda uma sequência. O capítulo 16 e o 17, da nossa Bíblia em português, também na Bíblia hebraica, o capítulo 16 e 17 vão falar exatamente sobre o desafio da autoridade de Arão, que não termina aqui, vocês acreditam? Como é que eles interpretam depois de tudo, de correrem, quando eles voltam, como é que eles interpretam o que aconteceu? Deixa para a próxima lição. Tá? Deixa para a próxima lição. Sintetizando aqui, é bom, só uma observação que foi feita aqui pelo Ian Duggett. Nós vamos perceber aqui, deixa eu ver, Ian Duggett. Aqui. Não tem jeito não, mas a incredulidade é um negócio sério, veja. Nós trazendo isso para o nosso âmbito aqui, é importante essa lição. É o Adams. Ele fez aqui, que qualquer pessoa que seja capaz de se tornar presidente não deve, em hipótese alguma, fazer o trabalho. Ou seja, todo mundo que deseja, você vai ter. Deseja, luta, briga, tal, quando chega lá, você já tem. Essa história a gente vê, né? É a história política do mundo, praticamente, com raras exceções. Então, tem um país budista aí que nós vimos, como é o nome dele? Começa com B. Botão. Ele tem uma história totalmente diferente, né? Porque o que mede o sucesso do governo é o índice de satisfação do povo. Eles têm um índice de satisfação do povo. É o povo que diz o que estão satisfeitos com o governo, então aí eles têm um índice de satisfação. Se o índice está ruim, ele quer saber o que está ruim para poder melhorar. E vou te dizer, viu?
Estão dando um show aí para o mundo. E a igreja? A igreja? Como é que tem que ser? Boa pergunta, eu fiz essa pergunta para vocês. Em outras palavras, aqueles que desejam mais intensamente a habilidade de exercer o poder também são os que mais provavelmente não o exercem bem. Quer tanto poder, mas qual é o objetivo? Qual é a função? Qual é a meta da pessoa? Para que ela quer aquela posição? Ela quer a posição por conta da posição e por conta do que está envolvido nela. Mas, na realidade, o objetivo quer a posição para servir melhor? Aí você vê, não precisa de posição para servir melhor ao corpo de Cristo. Precisa? Precisa. Você vê Tabita? Servia bem? O que vocês acham? A Tabita, do Atos dos Apóstolos, servia bem ao corpo de Cristo? Na sua comunidade? Você servia tão bem, Tabita servia tão bem, que quando ela morreu, o que aconteceu? Todo mundo, graças a Deus que já foi. Foi isso? Não, quando chamaram Pedro, olha, nossa, essa irmã não pode morrer não. Essa irmã não pode morrer. Olha aqui o que ela fazia pelos santos. Eles pegaram as coisas que ela fazia, mostraram para o apóstolo, Pedro ficou numa situação, rapaz, todo mundo gosta dessa irmã aqui, dizendo que ela não pode morrer, vão dar peraí, orou, pediu a Deus, Senhor, dá um jeito, traz essa irmã de volta aí, porque isso aqui é uma bênção nessa comunidade. É igual, é o único Lázaro que ninguém quer que ressuscite, esse aí que apareceu aí, depois do Laerte. O pessoal está até com medo. Paulo, não quero assustar vocês não, mas tem um Lázaro na Bíblia que 4 dias depois ele ressuscitou. O pessoal, não, pelo amor de Deus, isso aí não pode ressuscitar não. Depois de morto, deixa ele lá onde ele está. Essa praga, Deus me livre. O que é a desgraça que ele já fez aí, a tragédia que ele já provocou nas famílias aí, se troça a ressuscitar, nem brinca com isso. Isso aí é o Lázaro que ninguém queria que ressuscitasse. Mas a Tabita, você sabe bem, pelas obras dela, todo mundo, no dia do sepultamento, ninguém estava conformado. E fez com que Pedro orasse e Deus ressuscitou a Tabita. Então, o que acontece? Quando se busca, a questão toda nós no corpo de Cristo não precisamos de posição para fazer o bem, para poder... Todos nós somos ordenados, se possível, quando tivermos oportunidade, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Então, a oportunidade que você tem de fazer o bem não precisa de uma posição. Precisa de Deus te dar condições e você ter foco e fazer o bem. Não é exatamente? Você não precisa de uma posição. Tá? E geralmente o que ele está dizendo aqui é muito certo. Geralmente a posição pode até atrapalhar a pessoa de fazer o que deve fazer. E quase sempre os que buscam a posição pela posição, depois não fazem jus à posição. Esse aqui é o grande problema. Daí, o que ele está dizendo aqui... exatamente, não exerce bem por conta de quê? Porque buscou a posição, porque queria a posição. Depois vai tratar de quê? Do seu próprio umbigo. O político, lembra do discurso do político? Não sei se você lembra dessa história. Eu vou cuidar bem da minha grande família. Aí todo o povo pensou que, esse futuro prefeito está pensando que todos nós aqui somos família dele. Não está falando da família dele mesmo. Que aí ele vai fazer exatamente isso, vai cuidar da sua própria família. Então aqui, isso também pode ser verdade na igreja. Algumas pessoas aspiram a posições de autoridade a fim de dominar os outros, e não para que possam servir aos outros. A diferença toda está aí. Se o desejo de Corá e dos levitas fosse simplesmente servir ao Senhor e ao seu povo, sua posição atual teria dado a eles muitas oportunidades para fazê-lo. No entanto, eles achavam que a posição dos sacerdotes tinha mais prestígio e posição do que a deles, para não falar de mais renda. E por isso a cobiçaram. A cobiçaram. No processo, olha o que o Doug diz, no processo, porém, eles estavam se rebelando não apenas contra Arão e os outros sacerdotes, mas contra o Senhor que havia designado Arão e a sua família para essa posição.
O fato de haver uma estrutura de autoridade estabelecida por Deus é verdadeiro tanto para o povo do Novo Testamento quanto para o Israel do Antigo Testamento. Deus prometeu a seu povo em Jeremias 3,15 que nos dias que virão eu vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos conduzirão com conhecimento e compreensão. Esta promessa foi cumprida com a igreja na provisão de presbíteros para liderar. Quando se fala presbíteros e pastores, são títulos intercambiáveis. Presbíteros para liderar o povo de Deus como pastores. Então, 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, diz: Pedro apelou aos anciãos do rebanho, para o qual ele estava escrevendo, que eles deveriam ser pastores do rebanho de Deus, que está sob seus cuidados, não dominando sobre os que vos foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Da mesma forma, Paulo ordenou aos anciãos efésios: prestem muita atenção a vocês mesmos e a todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos, episcopos, para cuidar da igreja de Deus, que ele obteve com seu próprio sangue. Então não é para se cuidar a si mesmo, conforme está lá em Ezequiel 34, que nós começamos a analisar. Os pastores que se apacentam a si mesmos. Então hoje você vê por que essa multiplicidade de ministérios aí? Porque abriu uma tenda, alugou um galpão, colocou gente, isso aí dá o quê? Dinheiro. É assim que eles veem. Por isso que há essa multiplicidade de denominações. Eles querem o quê? Querem posição. Porque a posição e a independência deles faz o quê? Eles terem dinheiro. Eles querem pessoas. Quanto maior, mais dízimo. Quanto mais dízimo, mais dinheiro, mais condição para eles próprios. Eles não estão nada compromissados com o Evangelho e com aquilo que o Evangelho diz, que é para cuidar do rebanho e servir ao rebanho. E, infelizmente, onde tem esperto, tem trouxa. Infelizmente, é assim, né? Onde tem esperto, tem trouxa. Aí vai lá um monte de bobalhão e se ajunta a esses que se autoelegem, que não são chamados por Deus, e, no entanto, eles conseguem os seus propósitos. Isso está escrito também na Escritura, que apareceriam muitos que fariam comércio do povo de Deus. É o que mais nós vemos nos dias atuais. Ou seja, o dinheiro ele não é auditável, faz convênios com governos, aí vira lavagem de dinheiro, e traz escândalo para a igreja, como está agora recentemente esse reverendo aí, Hamilton, aí, envolvido em suposto escândalo também. Ou seja, aí o ímpio, ele não diferencia, ele olha um pastor. Pensa que todo mundo é a mesma coisa, farinha do mesmo saco. E eu até pesquisei isso para a vida do camarada, está lá um monte de titular, que ele é doutor em educação daquilo, só não diz a universidade onde estudou, e com reitor de uma universidade que ele criou, e trazendo escândalo para o povo de Deus. Agora, o evangelho genuíno é que a salvação, que Jesus salva por e liberta o pecador, né? É isso. Não envolve dinheiro. Né? Então, a meta desse pessoal é simplesmente isso. É ter uma condição de vida melhor. Às vezes são pessoas fracassadas, buscam uma coisa. Hoje em dia ele busca ou ministério ou então política. E às vezes quando o sujeito está no ministério, mas acha que a política ainda dá mais condição, ele vai para a política. Os dois marcam felicidade. Então, junta as duas coisas. O que a gente percebe nisso tudo aí? O que a gente percebe? Essas pessoas são simplesmente aqui, buscando o ofício e não as qualificações para servir a igreja. E aí, olha como é que fecha bem o Ian Duncan. Da mesma forma, Paulo ordenou aos anciãos: prestem muita atenção a vocês mesmos e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, bispos, episcopos, para cuidar da igreja de Deus, que ele obteve com seu próprio sangue. E diz mais aqui, versículo Atos 3, 20 e 28. Deus assim designou uma estrutura na igreja com líderes e seguidores. A igreja não é uma democracia. Os presbíteros, ou pastores, devem ser líderes na igreja, atuando como pastores de seu rebanho. Eles devem guiar e dirigir o rebanho pela frente, ou seja, liderando o caminho em vez de dominar as ovelhas e seu
chamado comum como discípulos de Jesus. Vocês podem observar que esse pessoal todo, o que eles fazem? Eles fazem seguidores deles. Né? Seguidores deles. E até, olha, não vai no fulano não, não vai no Beltrano não. Então existe isso aí. Né? Por quê? Porque eles se veem ameaçados, porque é mais um competidor deles. E qual é a meta deles? A meta deles é isso, eles querem simplesmente o seu bem-estar, o seu próprio umbigo, fazer bem a si próprios. Tá? Agora, veja bem, se essa premissa é verdadeira, se isso for verdade, precisamos ser igualmente cuidadosos com aqueles que desejam posições de liderança na igreja. Certamente não é errado aspirar a liderar o povo de Deus. Na verdade, Paulo elogia exatamente esse desejo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Procure aí, rapidinho. No entanto, aqueles que desejam liderar devem ser examinados e testados, não apenas para que suas habilidades e dons possam ser discernidos. Muitas vezes o sujeito tem dons, tem habilidades, tem qualidades, mas não tem o quê? Caráter, santidade, vida limpa. E é exatamente isso aqui que ele vai. Ele diz, mas para que outros possam discernir tanto quanto possível seus corações emotivos. Caráter é muito mais importante do que conhecimento ou dons, por mais importantes que sejam. Essas pessoas simplesmente desejam o prestígio do título de presbítero ou pastor, ou têm o desejo genuíno de servir a Deus e a seu povo? Essa tem que ser a pergunta. Eles já demonstraram esta atitude de servo, fazendo a obra do ministério sem o título? Quando eu for pastor, aí eu mesmo, quando eu for diácono, eu vou fazer isso, assim, assim. Aí, então, quando eu for evangelista, eu vou fazer isso, assim, assim. Aí, quando eu for pastor, eu vou fazer isso, assim, assim. Aí depois, quando eu era pastor, eu falei, quando eu for presidente da obra, aí eu vou fazer isso, assim, assim. Né? Então, exatamente, qual é a motivação? O que está por trás? Eles estão prontos e ansiosos para fazer os aspectos mais humildes da obra da igreja? Arrumar e retirar cadeiras, servir lanches, visitar os enfermos e idosos, como estão para cargos públicos. Finalmente, e mais profundamente, a marca do chamado de Deus ao ministério é evidente em suas vidas, de modo que o povo de Deus tenha se convencido de que se enquadram nas qualificações bíblicas. Olha os critérios que o Ian Duggan coloca aqui. É uma responsabilidade terrível liderar o povo de Deus e não deve ser tomada levianamente. Então eu fecho aqui o nosso estudo mostrando que hoje nós estamos exatamente nessa situação em que a busca pelo título, pela posição, tem muito mais vínculos, né, conforme a gente vê aí, na proliferação de ministérios, que o pessoal quer agrupar gente para tirar dinheiro delas. A maioria dos grandes ministérios que estão se construindo hoje não visam a igreja de Cristo, a igreja como comunidade e rebanhos com tamanhos adequados para que o pastor possa cuidar e possa realmente ver as necessidades do rebanho e suprir e servir ao rebanho. Mas eles querem se servir das pessoas e aí caem no problema de Ezequiel capítulo 34 e aí Deus vai e faz o quê? Ele mesmo se levanta e levanta pastores para apacentar as ovelhas que estão aí na mão desses lobos vorazes, conforme o próximo apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 20, né, de Atos dos Apóstolos. E se levantarão até mesmo entre vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho, mas com o objetivo de atrair discípulos para si. Todas as divisões que existem hoje aí, elas existem exatamente por conta de quê? Por conta disso. Não, agora o sujeito está ali, está envolvido até numa convenção. Aí daqui a pouco, não, eu quero a minha independência, porque eu independente, né, eu vou ter a minha liberdade, e obviamente ele quer o quê? Ele quer progredir, vai conseguir discípulos para si, tem condição, então pronto, aí daqui a pouco surgiu mais um ministério. É assim que funciona. Da noite para o dia, o sujeito dorme, o indivíduo comum, do outro dia ele já dorme e já acorda apóstolo. Né? Hoje não acorda nem pastor, né? Pastor é para os fracos. Ele já acorda bispo, ele já acorda no dia seguinte apóstolo, se auto-ungiu-se a si mesmo apóstolo.
como se existisse. Nem hoje em dia não existe apóstolos, mas ele acorda com essa demência. Então, que nós possamos ficar nesse eixo da vontade diretiva de Deus e a posição que Deus nos colocou no corpo, qualquer que seja ela, nós podemos ser úteis e podemos fazer muito para o reino de Deus, para servir a igreja. Se servir a igreja não é o objetivo de cada um de nós, tanto quem tem posição como quem não tem, está no lugar errado. Então que o Senhor nos abençoe e vamos até a próxima lição. Então, amém mais forte, né? Amém. Principalmente porque o cheiro do almoço está subindo das nossas narinas aí. Aquele almoço gostoso esperando pela gente. במדבר, פרק ט"ז. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ויקומו לפני משה. ואנשים מבני ישראל 50,200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני? וישמע משה, ויפול על פניו, וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור. בוקר, ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש, ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. זאת עשו, קחו לכם מחטות, קורח וכל עדתו, ותנו בהן אש, ושימו עליהן קטורת, לפני אדוני, מחר. והיה האיש אשר יבחר אדוני, הוא הקדוש. רב לכם בני לוי. ויאמר משה אל קורח, שמעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל, להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני, ולעמוד לפני העדה לשרתם? ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. לכן, אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני ואהרון, מהו כי תלינו עליו? וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו, לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש, להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו, ותיתן לנו נחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר? לא נעלה. וייחר למשה מאוד, ויאמר אל אדוני, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הראותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני אדוני, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני אדוני, איש מחתתו, 50,200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו. ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת. ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון. ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד. וירא כבוד אדוני אל כל העדה. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. ויפלו על פניהם, ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף? וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם. ויקום משה, וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. וידבר אל העדה לאמור. סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תספו בכל חטאותם. ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם
יצאו ניצבים מפתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא אדוני שלחני. ואם בריאה יברא אדוני, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניעצו האנשים האלה את אדוני. ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויאבדו מתוך הקהל. וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ. ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את 50 ו200 איש מקריבי הקטורת.